Olá, irmãos amados, graça e paz a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Uma Família em Cristo. Eu sou a Kissel e hoje, para honra e glória do nosso Pai, faremos a leitura do 123º dia, seguindo com o livro de Juízes, capítulo 17, versículo 1, ao capítulo 18, versículo 31. Livro de João, capítulo 3, versículos 1 ao 21. Salmos, capítulo 104, versículos 1 ao 23, e Provérbios, capítulo 14, versículos 20 ao 21. Amados, antes de iniciarmos essa leitura, vamos agradecer ao nosso Pai e pedir a direção para o estudo? Vamos orar comigo? Pai amado, graças te damos por tudo. Te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo livramento. Te pedimos perdão por todos os nossos pecados, pois somos errantes e totalmente dependentes da tua misericórdia. Te pedimos que o Espírito Santo de Deus nos dê a direção nessa leitura e que nós tenhamos o entendimento da Tua palavra de acordo com a Tua vontade. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Livro de Juízes, capítulo 17, versículo 1, ao capítulo 18, versículo 31. Havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica. Ele disse à sua mãe: as 1.100 moedas de prata que lhe foram roubadas e a respeito das quais a senhora me falou e proferiu maldições, eis que esse dinheiro está comigo, e eu o peguei. Então a mãe lhe disse: que o Senhor o abençoe, meu filho. Assim ele devolveu as 1.100 moedas de prata à sua mãe, que disse: de minha parte dedico essa prata ao Senhor Deus a favor de meu filho. Será usada para fazer uma imagem de escultura e uma fundição. Por isso agora eu devolvo esta prata a você. Porém o filho devolveu a prata à sua mãe, que pegou 200 moedas de prata e as deu a um ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e uma fundição. E a imagem ficou na casa de Mica. E assim este homem, Mica, veio a ter um santuário. Fez uma estola sacerdotal, alguns ídolos do lar e consagrou um de seus filhos para ser o sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo. Havia um jovem de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e estrangeiro naquele lugar. Esse homem partiu da cidade de Belém de Judá, em busca de outro lugar para morar. E assim, seguindo o seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica, e Mica lhe perguntou: de onde você vem? Ele respondeu: sou levita de Belém de Judá, e estou procurando um lugar para morar. Então Mica disse: fique comigo como meu conselheiro e sacerdote. Eu lhe darei 10 moedas de prata por ano, a roupa e o sustento. O levita entrou e consentiu em ficar com aquele homem, e o jovem era para ele como um de seus filhos. Mica consagrou o jovem levita, que passou a ser o seu sacerdote, e o jovem ficou na casa de Mica. Então Mica disse: agora sei que o Senhor me fará bem, porque tenho um levita como sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, e a tribo dos danitas estava procurando um território para morar, porque até aquele dia não tinha recebido herança entre as tribos de Israel. Então os filhos de Dan enviaram 5 homens dentre todas as famílias da sua tribo, homens valentes de Zorá e de Estaol, para espiar e explorar a terra. E lhes disseram: vão e explorem a terra. Chegaram à região montanhosa de Efraim até a casa de Mica, e ali pernoitaram. Quando se aproximaram da casa de Mica, reconheceram a voz do jovem levita. Chegaram perto dele e lhe perguntaram: quem trouxe você para cá? O que você está fazendo aqui? E o que prende você a este lugar? Ele respondeu: assim e assim Mica fez comigo. Ele me contratou e me tornei um sacerdote dele. E eles disseram: então, por favor, consulte a Deus para que saibamos se o caminho que seguimos irá prosperar. O sacerdote respondeu: vão em paz,
O caminho de vocês está sob as vistas do Senhor. Os 5 homens partiram e chegaram a Laís. Viram que o povo daquele lugar vivia em segurança, segundo o costume dos sedônios, em paz e sem desconfiar de nada. Nenhuma autoridade havia que por qualquer coisa os oprimisse. Moravam longe dos sidônios e não tinham contato com outros povos. Então os 5 homens voltaram a seus irmãos em Zorá e Estaol, e esses irmãos lhe perguntaram: E então o que nos dizem? Eles responderam: Preparem-se e vamos atacá-los, porque examinamos a terra e eis que é muito boa. Vão ficar aí parados? Vão depressa e ocupem aquela terra. Quando chegarem lá, vão encontrar um povo que não desconfia de nada. A terra é ampla e Deus está entregando nas mãos de vocês. É um lugar em que não falta nada do que existe na terra. Então partiram dali do meio das tribos dos danitas de Zorá e de Estaol, 600 homens armados com as suas armas de guerra. Subiram e acamparam em Kiriat-Jearim, em Judá. Por isso aquele lugar é chamado de Mané-Dan, até o dia de hoje. Fica a oeste de Kiriat-Jearim. Dali foram para a região montanhosa de Efraim e chegaram à casa de Mica. Os 5 homens que foram espiar a terra de Laís disseram aos seus irmãos: Vocês sabiam que em nenhuma daquelas casas há uma estola sacerdotal? Alguns ídolos do lar, uma imagem de escultura e uma fundição? Decidam, pois, o que vão fazer. Então foram para lá e chegaram à casa do jovem levita, que era a casa de Mica, e o saudaram. Os 600 homens da tribo de Dan, armados com as suas armas de guerra, ficaram à entrada do portão. Porém, os homens que tinham ido espiar a terra entraram na casa e apanharam a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição, enquanto o sacerdote estava em pé à entrada do portão com os 600 homens que estavam armados com as armas de guerra. Quando eles entraram na casa de Mica e apanharam a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição, o sacerdote perguntou: O que é que vocês estão fazendo? Eles responderam: Fique calado, não diga nada a ninguém. Venha conosco e seja o nosso conselheiro e sacerdote. Ou você acha que é melhor ser sacerdote na casa de um só homem do que ser sacerdote de uma tribo e de uma família de Israel? Em Israel. O sacerdote ficou contente, pegou a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de escultura e entrou no meio do povo. Eles deram meia volta e partiram, não sem antes colocar diante de si as crianças, o gado e os seus bens. Quando eles já estavam longe da casa de Mica, os vizinhos deste se reuniram e foram atrás dos filhos de Dan. Eles gritaram para os filhos de Dan, que voltando-se perguntaram a Mica: O que é que você quer? Por que você convocou todo esse povo? Mica respondeu: Vocês pegaram os deuses que eu fiz e também o meu sacerdote e foram embora. O que sobrou para mim? E vocês ainda me perguntam o que é que você quer? Porém os filhos de Dan disseram: Seria melhor você ficar calado, porque senão alguns dos nossos homens poderiam ficar irritados e acabariam atacando você. Nesse caso, perderiam a vida você e os da sua casa. Assim os filhos de Dan seguiram o seu caminho, e Mica, vendo que eram mais fortes do que ele, deu meia volta e foi para casa. Os filhos de Dan levaram as coisas que Mica havia feito e também o sacerdote dele, e foram a Laís, a um povo que vivia em paz e sem desconfiar de nada. Mataram os moradores a fio de espada e queimaram a cidade. Não houve ninguém que os livrasse, porque moravam longe de Sidom e não tinham contato com outros povos. A cidade ficava no vale junto a Bet-Reob. Os filhos de Dan reedificaram a cidade e passaram a morar nela. E lhe chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai, que era filho de Israel. Porém, no passado,
O nome dessa cidade era Laís. Os filhos de Dan levaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerson e neto de Moisés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas até o dia do cativeiro do povo. Assim, pois, a imagem de escultura feita por Mica ficou entre eles durante todo o tempo em que a casa de Deus esteve em Siló. Livro de João, capítulo 3, versículos 1 ao 21. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade, lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade, lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é tudo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? E Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade, lhe digo que nós sabemos do que sabemos e damos testemunhos do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Livro de Salmos, capítulo 104, versículos 1 ao 23. Bendiga minha alma, ó Senhor. Senhor Deus meu, como Tu és grandioso. Estás revestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendes o céu como uma cortina. Põe nas águas o vigamento da Tua morada. Tomas as nuvens por carruagem e voas nas asas do vento. Fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Lançaste os fundamentos da terra para que ela não se abale em tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário e a cobriste. As águas ficaram acima das montanhas. Com a tua repreensão as águas fugiram. Com a voz do teu trovão bateram em retirada. Elevaram-se os montes, desceram os vales até o lugar que lhes havia preparado. Puseste as águas divisa que não ultrapassarão, para que não voltem a cobrir a terra. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo, os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas as aves do céu têm o seu pouso, e por entre a ramagem elas se põem a cantar. Do alto de tua morada regas os montes,
A terra farta-se do fruto de tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas que o ser humano cultiva, para que a terra tire o seu alimento, o vinho que alegra o coração, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o pão que lhe sustenta as forças. São saciadas as árvores do Senhor e os cedros do Líbano, que ele plantou, em que as aves fazem os seus ninhos. Quanto à cegonha, a sua casa é nos ciprestes. Os altos montes são das cabras monteses, e as rochas o refúgio dos arganazes. Fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora de se pôr. Envias as trevas e vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva. Os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. Então as pessoas saem ao seu trabalho e para o seu serviço até a tarde. Livro de Provérbios, capítulo 14, versículos 20 e 21. O pobre é odiado até pelo seu vizinho, mas o rico tem muitos amigos. Quem despreza seu vizinho peca, mas o que se compadece dos pobres é feliz. Irmãos amados, aqui finalizamos mais um dia da nossa leitura e é um prazer ler as Escrituras para vocês. Eu desejo que vocês tenham um ótimo dia. Os espero amanhã para o nosso próximo estudo. Um beijo e que Deus os abençoe.